Nós agora vamos debater, né, o tema que permeia esse seminário como um todo, né, que é o tema ESG e os ODS. Né, quer dizer, as duas coisas, como eu disse aqui na abertura do evento, elas se mesclam, né, e o que nós estamos questionando neste painel é se está chegando o final da onda do ESG e dos ODS, e se isso, de fato, está acontecendo, o que virá depois. Hoje eu li que um dos idealizadores, pelo menos do ponto de vista financeiro, do ESG, o CEO da BlackRock, fez um balanço dizendo que os avanços conseguidos foram muito poucos, né? Então, para debater essa questão, nós gostaríamos de convidar o Rafael Benck, que é CEO e fundador da Proativa. Por favor, Rafael. Gostaria de convidar também a Gabriela Blanchet, que é líder do Chapter Zero Brasil do IBGC. Né? Por favor, Gabriela. Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor. Por favor, Amaury. E para moderar esse time, nós gostaríamos de convidar a Juliana Ramalho, advogada do Matos Filho, que tem aí essa tarefa de cutucar essa turma aí por 1 hora. Você tem aí 1 hora e pouco, Juliana, tá? Então, vamos aos debates. Fica aqui, né? Posso ficar aqui, né? Obrigada. A gente vai tentar trazer uma mensagem um pouco mais otimista, né? Eu também li essa reportagem que o Francisco leu hoje de manhã da BlackRock e pensei, a carta do CEO da BlackRock em 2020 foi um divisor de águas no grande movimento, na grande onda ESG. E ter essa constatação realmente é triste, mas eu acho que no Brasil a gente tem uma perspectiva um pouco mais otimista, com todos os desafios que a gente tem nesse país, mas acho que a gente tem uma perspectiva um pouco mais otimista. Bom, boa tarde a todos. A gente tem uma pessoa a menos no nosso painel, mas vocês, o Rolf e o Sérgio e o Francisco e a Mara me deram um desafio de ficar com essa última plenária antes da premiação. Eles falaram, não, porque essa plenária é a mais importante, as pessoas não vão embora, então ninguém pode ir embora. Vocês têm que ficar aqui até o fim, junto com a gente. Essa temática, como disse o Francisco, ela é transversal, super importante. A gente viu os projetos que foram narrados há pouco. Eles são projetos quase que, na sua massa maioria, de investimento social privado e que fazem parte do ESG. Então, de fato, na mineração, a gente vê que o ESG ele continua, e ele sempre foi muito forte. Né? Eu acho que, estava até falando com o meu sócio da área de mineração, e ele falou, acho que o pessoal da mineração ele não consegue divulgar tantas coisas bacanas que são feitas nessa área, mas essa premiação antes e essa divulgação me deu um pouco de animação também, Francisco. Queria agradecer a vocês pelo convite, pela organização, pela curadoria cuidadosa, agradecer aqui os meus parceiros, Amaury, Gabriela, Rafael, conheço todos, são todos muito queridos, e aceitaram o desafio de estar aqui comigo para debater o tema desse painel, que foi idealizado pelo Rolf, que deveria estar aqui, espero que ele esteja, porque ele falou para mim que era o tema do coração dele. Né? Então, o tema do painel é ESG e ODS, está chegando o final da onda, o que vem depois. E, de fato, quando a gente vê as notícias, sobretudo desde a posse do Trump, a gente dá um pouco de medo do que está acontecendo. Né? E fala, não é só a onda ESG
que diminuiu, é um monte de onda que diminuiu, né? Mas essa onda ESG teve seu ápice entre 2019 e 2023, mas ela existe há muito tempo. E acho que o ponto é o quanto, durante esse período, a gente viu de um pouco de espuma e o quanto foi de verdade estratégia nesse período. Eu não sei se ela está acabando. Aqui no Brasil, a gente tem alguns sinais importantes que nos dão um pouquinho mais de animação. A Gabriela vai falar um pouco sobre isso, a Mauri e Rafael também. Mas, de fato, nos Estados Unidos, a gente teve proibição de algumas gestoras de investimento de tomarem decisões baseadas em critério ESG. A gente teve algumas empresas que tiveram que revisar as políticas de diversidade. E isso mudou muito a dinâmica do investimento e o quanto o ESG é percebido no mundo. Bom, agora eu vou passar para... Acho que eu já falei demais, né? Vou passar para vocês. Eu queria fazer esse debate bem interessante. Então, se vocês tiverem que intervir na fala do outro, fiquem super à vontade. E, se alguém tiver alguma pergunta, também podem levantar a mão para debater aqui com a gente, porque foi o que eu falei, não é para ir embora. Todo mundo tem que ficar aqui com a gente até o final. Começando pela primeira pergunta. Rafa, a gente teve um alinhamento bem interessante antes desse painel. E aí você trouxe uma perspectiva de que as empresas que estão sobrevivendo à onda ESG, na verdade, elas estão usando ele de um jeito mais estratégico. Então, a minha pergunta é, o ESG está realmente acabando ou apenas passando por um processo de seleção natural, onde sobrevivem apenas as empresas que souberam aplicá-las de maneira estratégica e eficiente? Muito bom. Bom, primeiramente, prazer estar com você, Juliana, e com os colegas, também que respeito muito aí profissionalmente. Agradecer a toda a organização do evento, parabenizar pela 10ª edição, né? Uma década de fomentação desse debate que é tão importante, tão estrutural, sistêmico para essa indústria e para tantas outras, né? E falando em ESG, quando a gente pega os indicadores da mineração e as práticas da mineração, a consistência da mineração em aderir a práticas que são prescritas por ESG, ela é bem mais elevada que outros setores, que às vezes estão mais no holofote do que a mineração da perspectiva positiva, né? Então, eu acho que é um setor que aprendeu muito, né? Também a duras penas, né? Transformacionalmente por esse período todo. Então, a 10ª edição aqui é importante nesse prisma. Eu acho que, na tua pergunta, Juliana, acho que a questão central é se a gente está perguntando sobre o fim de alguma coisa, e essa alguma coisa se chama ESG, a pergunta é o que é esse ESG que a gente está falando? Essa é a primeira pergunta, né? E algo que a gente falou desde a ebulição do ESG ali, um pouquinho antes de começar a pandemia, né, 2020, 2021, que começou o ramp-up do ESG como central, é que o ESG virou um balaio de gato, né? Tudo cabia dentro do ESG, né? Só que o ESG fundamental, que é aquele quando baixa a água, né, que não está nadando pelado, que é o real, né, é a entrada do mercado de capitais, é a entrada do setor financeiro, olhando para aquilo que a gente, há décadas, estou olhando aí a Madelon, né, o próprio Rolf, o Sérgio, há décadas a gente vê os componentes que estão aí, mas a entrada do capital na perspectiva de avaliação desses componentes como nunca tinha sido avaliado antes. Então, assim, quando eu estava na CVRD, né, para quem não conhece a CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, a gente preparava os relatórios para a Bolsa de Nova York. Certo? Eu me lembro a discussão se tinha ou não que ter um parágrafo sobre alguns riscos materiais que tinham que ser ali abertos, que hoje certamente dão um relatório de 50 páginas de ESG. Certamente. Certo? Então, este ESG que a gente está falando. Agora, no balaio de gato, por isso que eu queria qualificar primeiro com os colegas do painel,
No balé de gato, onde você mistura o ODS, você mistura os relatórios de atividades positivas de sustentabilidade, seja no social, seja no ambiental, não há nenhum mal nisso. Mas, quando você espreme o suco, a essência disso, o que é material, o que gera risco ao meio ambiente, o que gera impacto ao meio ambiente, o que leva a risco e impacto às pessoas. Não o risco operacional dos meus ativos, de quanto que isso vai impactar. E, claro, você vai ver a derivada disso. Mas o que leva de risco efetivo? Isso é revolucionário. Isso não acabou, não vai acabar, ao contrário, só vai aumentar. E isso é algo que a gente vai discutir nesse painel mais profundidade. Então, assim, em termos de qualificação, o ISG, desculpem aí o meu estereótipo, o ISG carnavalesco, onde cabia tudo, e festival, e daí está fazendo um péssimo negócio, mas joga toda a luz em cima de um componente, né, socioambiental. Eu digo, olha, aqui estou fazendo uma ação fantástica em diversidade, mas, de outro lado, está causando muitos danos nessa mesma agenda. Mas, então, essa parte propagandista vai, sim, sem dúvida, ter uma depuração, como você falou, uma seleção natural, e eu tenho até dados sobre isso. Mas, para começar, talvez eu paro por aí. Ô, Rafa, eu lembrei de uma história, o Francisco me apresentou, né? Eu sou sócia de um escritório de advocacia que chama Matos Filho, da prática ISG. E aí, um dia, um sócio meu da área de mercado de capitais falou, nossa, você precisa muito conversar com essa empresa, porque eles querem abrir o capital. Né? E isso era começo de 2021. Aí eu falei, lógico, eles querem falar sobre ESG. Tá bom, eu explico. Tal. Daí eu entrei no call, a pessoa olhou para mim e falou assim, eu preciso de um selo ESG para uma semana. Daqui uma semana eu tenho que ter esse selo. Eu olhei. Eu falei, entendi. Então, vamos começar a conversar. Né? No final da conversa, ela entendeu que não existia um selo ESG para daqui uma semana e que era melhor ela sequer escrever uma política, porque eles não faziam nada. Né? Então, acho que tinha muito dessa percepção. Né? Preciso disso porque o investidor está com essa lente. Se eu não tiver isso, minha abertura de capital vai ser prejudicada. Então, portanto, preciso imediatamente, sem saber sequer o que era. Né? Então, acho que tinha isso de um jeito que, de fato, agora a gente está depurando. Gabi, queria voltar para a mesma pergunta para o Rafa. Você acha que o ESG está perdendo força? E você, que tem um envolvimento tão profundo nos conselhos, né, se você pudesse também dar a sua perspectiva do que você acha e o que você tem visto nos conselhos sobre o assunto. Bom, em primeiro lugar, deixa eu agradecer aqui a organização, Rolf, Sérgio, Francisco, Mara, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui, é a segunda vez que eu venho. E esse canal, Mineração e Comunidades, é um canal importantíssimo. Eu fico feliz de vocês estarem comemorando 10 anos, né, e que continue aí por mais, enfim, 50 anos. Não vai acabar, junto com o SG. Né? Mas, enfim, pegando um pouco o gancho que o Rafael e você, Ju, deixaram, eu brinco que a gente está vivendo um período de trumpulência, né, em que o ESG se tornou uma pauta política ideológica, né, quando, na verdade, não deveria ser. Mas, se a gente fizer uma retrospectiva e pensar, fazer um histórico, né, o ESG realmente surgiu, como o Rafael colocou, como uma métrica de investimentos, uma provocação. Lá em 2004, né, o secretário da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a gente adora, o pessoal de business, de negócio, adora siglas, né, letrinhas e tal. Enfim, lá em 2004, então, ele fez uma provocação para 50 CEOs do mercado financeiro de capitais, se eles conseguiriam incluir esse olhar, né, nas métricas de investimento. Então, ele surgiu, basicamente, a partir dessa provocação, até antes dos próprios ODS, outra sigla, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, questões ambientais, sociais, como o Rafa colocou, isso já vem sendo discutido há décadas. Né? O primeiro Congresso Mundial da ONU foi na década de 70. E percebam que sempre vem mudando de nome. Né? Então, chame do que for, essa pauta ela continua, apesar dela se tornar uma pauta aí prioritária, ideológica. Né?
E eu costumo dizer que o ESG, o G não está ali porque faltou uma letra ou porque ia ficar mais bonito. Tem uma função de ser, né, do porquê do G, que é de governança corporativa, estar ali. Porque, para você ter realmente uma prática robusta, boas práticas ambientais e sociais, você precisa ter uma governança corporativa estruturada, consolidada. Claro que governança é uma jornada e não existe uma receita única, mas é a partir da estruturação e do olhar para a governança que você tem uma melhor gestão de riscos, e os riscos estão aí, eles não vão passar. A gente está vendo, né, os eventos climáticos extremos, então os riscos sempre estiveram e sempre estarão aí. Então, mais uma razão que a pauta não vai arrefecer. E aí, esse olhar para a governança é importantíssimo, porque também, se o tema não está na agenda da alta liderança, e quando a gente pensa em alta liderança, a gente está pensando em conselhos de administração e diretoria, né? Quando a gente fala em governança, a gente está falando do modo de como as empresas são dirigidas e geridas. E aí a gente olha basicamente para a alta liderança. Se o tema está na área de sustentabilidade ou na área de marketing, muitas vezes, como diz o Rafael, basicamente não vão passar, as ações ESG não vão passar de ações pontuais, não está no planejamento estratégico da organização. Então, para que esse tema seja efetivamente incorporado, né, esteja no propósito, hoje está na moda de falar de propósito das organizações, né, é importante que ele esteja na agenda dos conselhos. E, com base nisso, diante deste cenário que a gente vive, né, de disrupções geopolíticas, climáticas, sociais, enfim, o Fórum Econômico Mundial organizou um movimento global, com essa consciência de que era preciso que esse tema chegasse na agenda, na mesa dos conselhos da alta gestão das organizações, independente do setor, criou um movimento chamado de Iniciativa de Governança Climática, que em inglês é Climate Governance Initiative, que eu tenho o privilégio de coordenar aqui no Brasil, capítulo Brasil, que a gente chama de Chapter Zero Brasil, mas é a mesma coisa, a Iniciativa de Governança Climática. Hoje é uma iniciativa que está crescendo, então isso é uma notícia boa, né? Ela já está presente em mais de 70 países, são mais de 33 capítulos, incluindo o capítulo Brasil, e hoje ela já engaja mais de 100 mil conselheiros no mundo inteiro. E a ideia é justamente essa, é trazer essa conscientização de que o tema precisa ir além da área de sustentabilidade, precisa permear a empresa como um todo. E, a partir disso, o Fórum Econômico Mundial convidou conselheiros do mundo inteiro, C-levels e conselheiros, para pensarem quais seriam os princípios que embasariam essa iniciativa e essa mobilização global. E aí chegaram em 8 princípios, que são os princípios que regem, que a gente chama de, se a empresa quer ter uma governança climática efetiva, mas isso vale para as questões ambientais e sociais de qualquer forma. São princípios abertos, porque foram desenhados por conselheiros do mundo inteiro, então se aplica em qualquer jurisdição, de qualquer país, para qualquer setor, qualquer empresa, de qualquer porte, qualquer maturidade, desde que você, claro, adapte à sua realidade, né? E o que é mais interessante nesses 8 princípios, que vocês podem encontrar no site do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, lá tem um caderno sobre isso, descrevendo cada um deles. Eu não vou falar aqui para não tomar o tempo de todos os colegas, mas o primeiro princípio é justamente o da responsabilização climática nos conselhos. Porque, dado que os conselhos têm o dever, né, em última instância, de gerar valor para aquela organização, e não valor a qualquer custo, né? Prestar conta aos acionistas pelos resultados dessa empresa, não só no curto prazo, mas no longo prazo, é natural que esse tema precise estar na agenda e que seja passível, inclusive, de cobrança e responsabilização, né? Além disso, né, os outros princípios que o Fórum Econômico entende importantes. É preciso que, na composição desses órgãos, tenha pessoas que tenham conhecimento e domínio do tema. É preciso repensar na estrutura do conselho, com diversidade. Então, aquele conselho técnico, somente técnico, hoje em dia, será que ainda é o ideal, né?
é preciso olhar com mais cuidado, como o Rafael colocou, para a análise de riscos e oportunidades, que eu costumo dizer que, ao lado dos riscos, sempre andam as oportunidades. Quando a gente olha para riscos e a gente quer mitigar os riscos, muitas vezes a gente está descobrindo novas oportunidades de negócios, e que haja integração estratégica dentro desse tema. E aí vai se pensar nos incentivos, né, incentivos para remuneração, bônus, na forma de divulgar e comunicar para o mercado, isso é muito importante. A gente tem falado muito de combate a greenwashing, né, que é você não ter a coerência no que você comunica com a sua prática, o que você faz, e numa sociedade hipertransparente, né, que a gente vive, a gente não pode se movimentar, que no dia seguinte já está nas redes sociais. É importante esse cuidado com a comunicação e com o que você vai relatar, né, para os seus stakeholders, para as suas partes interessadas. E, por fim, esse benchmarking, que é isso aqui. A gente está aqui discutindo as melhores práticas, especialmente olhar para o setor, né? Então, os conselhos, a alta direção, ter esses momentos de trocas. Então, e nada disso foi revogado, né? Com essa onda ESG, que eles dizem que acabou, tudo isso continua, né, Gabi? Não, de jeito nenhum. Continua, sim, firme e forte. A gente depois vai falar até da regulação. A gente tem regulação vindo aí, enfim. Mas tem, acho que o que é fundamental, que é a cobrança cada vez maior da sociedade, e isso não vai mudar. Além dos riscos que também não vão parar. Né? A certeza. Então, eu estava num evento ontem, eu fui falar no evento falava dos grandes eventos climáticos. E aí, a constatação, logo no início do evento, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E se você está preparado para isso, né? Quando vai acontecer? Porque vai acontecer. Daí eles mostraram vários dados dos últimos anos e o aumento dos grandes fenômenos climáticos, o que tem acontecido. E aí, a importância de uma governança climática, porque não dá para você não estar preparado, porque vai acontecer. Exatamente. Vai acontecer. Exatamente. Mas agora eu vou passar para a Mauri, depois a gente volta, porque eu pensei em tantas coisas enquanto você falava, Gabi, que eu fiquei até meio ansiosa para falar com você. Muito assunto, né? Mas, a Mauri, o Rafael, quando ele começou a explicar, né, sobre o ESG, ele falou que o ESG veio com esse nome, e depois a gente pode falar sobre nomes, porque o investidor colocou uma lente, né, e, a partir dessa lente, ele começou a cobrar as pessoas dos aspectos ambientais e sociais, né, fora a governança, que ele sempre cobrou. Você é diretor de sustentabilidade da Febraban e está sempre lidando com instituições financeiras, né? Então, acho que o papel das instituições financeiras aqui nessa discussão é fundamental. Qual é a sua percepção sobre essa onda ESG? Bom, muito boa tarde a todos. Obrigado, Juliana. Né? Também cumprimentar meus colegas aqui de painel. É um privilégio ter esse bate-papo com vocês aqui. Agradecer a organização do evento, pelo gentil convite feito à Federação Brasileira de Bancos. Obrigado, é sempre uma alegria, é sempre um convite, né? Feliz voltar a Minas Gerais, né? Então, agradecer muito o convite. Né? Acho que, na deixa aqui dos meus colegas, né, se discute muito se é um modismo, né, e até esse conteúdo que a Gabi mencionou, um pouco de até polarização política, né, de se a agenda é ESG, enfim, a direita, a esquerda, enfim, numa discussão, né, e do setor bancário, a gente já discute há muitos anos essa agenda. Né? Claro que ainda não tinha a sigla ESG, talvez a novidade tenha sido a criação dessa sigla, né? Mas os bancos estão nos indicadores de bolsas, né? Já desde os anos 90, né? E há muito tempo se discute essa agenda, inclusive num olhar estratégico para o setor bancário. Né? A gente já saiu de uma fase de compromissos públicos, mas a discussão agora é como que a gente incorpora essa agenda numa agenda estratégica de negócios com os nossos clientes. Né? Tem aqui 3 pontos que eu queria, né, destacar para mostrar que não é nenhum modismo, né? E é uma agenda que não tem nem como a gente retroagir. Aliás, seria até uma burrice a gente retroagir no Brasil, né? Dado todas as vantagens que o nosso país tem, né, numa agenda climática, numa agenda ambiental. Como a Gabi mencionou, tem uma agenda de gerenciamento de risco, mas tem uma agenda de enormes oportunidades
de recursos, de investimentos, de novos negócios, né, seria um retrocesso a gente, né, não seguir adiante nessa agenda no país nosso, que tem todas essas vantagens. Né. Acho que tem 3 pontos, mas antes, o que significa ESG? Né? Se a gente for pensar friamente, é você valorizar pessoas, valorizar ambiente e ter ética nos negócios. Tá? Acho que isso nunca sairá de moda. Né? E disso depende a própria sustentabilidade das empresas. Né? Queria trazer 3 olhares aqui. Acho que é um olhar de um viés econômico, que a gente vive uma transição econômica mesmo, não é? Para uma economia que hoje não tem como não olhar a sustentabilidade dos negócios, não tem como olhar o risco reputacional, o risco social, ambiental, climático. Né? Esses riscos todos impactam o balanço das empresas, naturalmente traz o impacto para o setor bancário. Né? Tudo isso, então, traz um olhar de se os bancos vão direcionar recursos, né, para esse empreendimento, para essa empresa ou não. Né? Esse é um fator importante. Também tem aqui um olhar de que aquela empresa que não se né, que não se conecta com seus stakeholders, com seus clientes, com seus fornecedores, daqui a pouco vai estar fora do mercado. Tá? Não é uma agenda, né, de escolha. Né? Então, tem disso depende a própria competitividade das empresas, a busca de novos mercados. Não é à toa que, quando a gente olha a agenda ESG, se for pensar antes até do termo ESG, a agenda de sustentabilidade ou socioambiental, no passado, nas grandes empresas, ficavam lá na área de RH, né? Depois passou para a área de relações governamentais, institucionais, e hoje as grandes empresas têm diretorias próprias para cuidar de assuntos ESG, ou socioambiental, ou sustentabilidade, ou riscos. Né? E os conselhos, como mencionado aqui, todos já discutem esses assuntos, né, com profundidade. Né? Então, acho que tem primeiro esse viés econômico e financeiro que a gente vive essa transição. Uma outra ponto importante aqui é um viés geracional, né, que acho que a gente também vive uma transição de gerações. Né? Hoje a gente tem um novo consumidor que é mais conectado, mais exigente, né? As empresas agora discutem, né? O consumidor quer saber de onde que vem aquela carne, de onde que vem aquela embalagem, quais são seus fornecedores, se aquela indústria, aquela vinícola, né, contratou mão de obra escrava, não vou mais comprar vinhos daquela marca. Então, tem toda uma preocupação do consumidor, que ele está mais conectado. Né? Hoje, também, o consumidor empoderado com as redes sociais. Né? Há pouco tempo, a gente estava discutindo com um grande executivo, falou, olha, cada consumidor hoje tem um telefone. Né? Um telefone ele se torna um influenciador, um jornalista. Né? Então, você expõe também as práticas das empresas. Né? Hoje já não tem mais esse espaço para greenwashing, social washing. Né? Quer dizer, tudo, né? Há uma grande transparência e os consumidores são todos formadores de opinião também. Né? E tem um ponto que esses consumidores também são investidores. Né? Eles investem, né? São acionistas dos bancos, são acionistas das empresas. Os grandes fundos passaram a exigir esses compromissos, não só compromissos, mas métricas, metas. Tem um estudo interessante do Bank of America, que publicou há poucos anos, né, que também mostram que a geração Z, ou os millennials, né, que hoje, né, já são uma força importante de consumo, e daqui a pouco vai ser a grande massa do mercado de consumo, 80% deles preferem investir, né, em empresas alinhadas com métricas ESG. Então, esse aquelas empresas que não demonstrarem esses compromissos de uma forma categórica, né, enfim, vão perder mercado, né, vão perder espaço. E um outro ponto, acho que para finalizar esse primeiro bloco, né, é um senso de urgência. Né? Acho que a gente, há pouco tempo, viveu um impacto de uma pandemia. Né? Ela mostra que ninguém vive isolado no mundo. Né? E agora a gente tem visto um impacto muito forte do aquecimento global. Né? Inclusive, mais rápido esse aquecimento do que os próprios cientistas previam. Ano passado, né, a gente sentiu na pele, né, as dores desse aquecimento global. Né? Teve o caso das enchentes no Rio Grande do Sul, que uma capital ficou, né, um estado inteiro ficou um mês, né, mais de um mês ilhado, né, secas na região norte, né, incêndios no Cerrado, e, além de todos os danos, né, e perdas de vidas, isso gera um impacto enorme, né, nas empresas, nos negócios, nas famílias.
né? Perda de safras, perda de maquinário, perda do comércio, impacto no balanço das seguradoras, nos bancos, ou seja, o risco climático é um risco financeiro, né? E a gente já discute há bastante tempo isso nos fóruns nacionais, nos fóruns internacionais, né? Então, isso mostra também uma urgência, né? De modo que a gente não tem como não avançar nessa agenda, né? Ela traz, concluindo aqui, né, principalmente aqui no setor bancário, né, a gente vê como uma forma de estar resiliente às mudanças climáticas, de gerenciar o risco e também uma agenda de oportunidades, né? Então, não tem espaço para, né, para retrocesso. Obrigada, Mauri. Você quer falar? Quer fazer um comentário? Eu queria só trazer uma ilustração sobre o que a Gabi falou, sobre a história do greenwashing, né? Nessa fase aí. Então, a gente estava falando desse emergência, né, do acrônimo aí, ESG e o oba-oba que virou e tal, e quanto que isso aí virou meio, eu usei a expressão aí, carnavalesca, né, e aí todo mundo querendo surfar na onda ESG e se posicionar, etc. Logicamente, as práticas, voluntário ou involuntariamente, não acompanhando o ritmo da ambição de aparecer, né, de muitas empresas. E aí a gente sabe que a União Europeia ela é pioneira nisso, né, em termos de regulamentação. E eles têm legislação própria, e tem corte própria para você supervisionar o greenwashing, né? Então, eu até tenho um slide aqui, a gente combinou de não usar slides, mas posso mandar depois, que mostra o quanto aumentou a curva de número de controvérsias contra empresas, né, acusando essas empresas de greenwashing. Então, o auge disso foi justamente 22, 23, né, 2022, 23. Tá? E agora, o inverso, quando começa um pouco a polêmica, sobretudo nos Estados Unidos, né, e alguns estados norte-americanos canetearem o ESG, até proibirem o disclosure ESG, né, chegar a esse ponto. E começa um pouco a polêmica. E agora, como é que você falou? Trampulência. A trampulência toda. Foi um artigo que eu li. Nos últimos 2 anos, caiu em 1/4 o número de press releases, né? Como é que fala, Madelon, press release em português? Comunicação para o mercado? Não de fato relevante? Release para a imprensa, reduziu em 1/4 o uso da expressão ESG. E os que usam, na maioria, atenuantes, né? Então, volta para a sustentabilidade ou responsabilidade corporativa, né? Amenizando o termo ESG, até por causa dessa polêmica. Então, vira do greenwashing, vira para o green hushing, né? De o pessoal parar de falar, né? Então, é interessante porque isso são dados aí de um levantamento recente feito nos Estados Unidos. Mas, em contraste a isso, esse mesmo estudo se chama State of Business Sustainability USA, que foi feito pela Reuters, né? Agora é 2025. 96% das empresas entrevistadas vão manter os targets de sustentabilidade deles. Certo? 96%. Umas sim, outras não, mas provavelmente sofrendo esse efeito, né? Bem colocado. Agora, entrevistando os CEOs, quase metade deles pretende aumentar o budget em sustentabilidade. Então, isso é do país que está no meio da turbulência toda, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque mostra o que está debaixo dessa história. E aí, se a gente pega ainda dados, nos últimos 10 anos, foram mais de 2.000 novas regulamentações, tocando parametrizações ESG, sobretudo as de disclosure, Estados Unidos? no mundo, certo? Que começam a trazer para o compliance várias das ações de mobilização involuntárias. Então, várias coisas que a Gabi falou, até a mobilização do World Economic Forum, isso aí é voluntário, você puxar a liderança. Agora, quando isso cai numa regulamentação CVM, né, Amori, de você exigir IFRS, você está entrando em outra seara, porque você vai trazer aquilo para disclosure, né? Então, por que isso, né?
nós que vivemos aí décadas de sustentabilidade e relatórios de sustentabilidade, que me lembro, discussão, puxa, mas aqui a gente Inco no Canadá, nós somos uma empresa fechada em tal mercado na Indonésia, onde você precisa fazer um relatório, né? Faz porque você está prestando contas. Hoje é diferente, porque a gente está falando de relatório de dupla materialidade e deixa de ser algo acessório para ser algo integrado e que vai unha e carne com a viabilidade do negócio. O que significa isso? Quando um analista de mercado está analisando qualquer empresa aqui que está fazendo um disclosure mais amplo, seja ela aberta ou não, ele vai identificar risco e valor daquele ativo, e ele vai tomar decisão sobre aquilo. Se eu não tenho essa informação, eu não consigo tomar boa decisão. Se a empresa segura essa informação, ou não está usando essa informação de uma maneira padronizada, que me permita identificar esse risco da mesma maneira que eu vejo todos os outros ativos, como que eu vou saber em quem eu tenho que investir ou não? Certo? Então, isso que é a transformação, e por isso que não tem como acabar. Porque o mercado não vai aceitar mais investir às cegas, né? E aí, eu acho que sim, o setor financeiro brasileiro tem, eu acho que, buscado, sobretudo nesses últimos poucos anos, talvez o ESG tenha até impulsionado isso, e os grandes desastres brasileiros têm impulsionado, e as grandes demandas sobre o agro brasileiro também têm impulsionado um pouco a movimentação de bancos nacionais e estrangeiros que operam no Brasil a estimular mais a regulamentação. Mas a resolução 4327 de 2014, certo? Do Conselho Monetário Nacional, foi a primeira vez que se falou do Brasil de maneira mais estruturada em como se fazia gestão de risco. Não se dizia ESG na época, mas socioambiental e de governança de uma maneira estruturada. E que, quando os bancos começaram a ambicionar estruturar essas práticas, veio a revisão de Basel, que botou isso daí totalmente escanteado, né? E isso aí só vai ser retomado depois na revisão dessas regulamentações, já agora pós 2020, né, 2021. Então, por que eu acho que isso é importante? Porque quando a gente fala setor financeiro e a emergência do ESG, sobretudo no Brasil, nós tivemos grandes bancos brasileiros, a gente estava falando do aspecto carnavalesco, dizendo que eram o top do ESG, quando você pegava naqueles bancos, em 2020 eles estavam assinando princípios do Equador pela primeira vez. Certo? Top, né? Por que eu estou falando isso? Para contrastar com esse setor aqui. Certo? E o mérito desse setor e o quanto que a gente não pode perder o fio da meada. Não cabe para esse setor uma indagação se ESG acabou. Vou dar um exemplo. O TSM agora foi incorporado no Brasil, foi trazido pelo IBRAM, 2019 foi assinado o MOU, a gente tem carta de compromisso do IBRAM, que a gente esquece o que é, né? A carta de compromisso do IBRAM, que traz compromissos claros e ESG ali. O TSM é de 2004, 2004, faz mais de 20 anos que existe o TSM. TSM é ESG na veia, porque você tem padrões e quesitos específicos de como você tem que desenvolver suas práticas, né? Pega os padrões de desempenho do IFC, certo? Que por muitos anos, inclusive lá na Vale, falou, pô, Moçambique, vamos aplicar, vamos chamar o Banco Mundial para fazer parte do funding de Nacala. Ah, puxa, complicado, muita burocracia, eles vão querer trazer novas práticas que eram padrões de desempenho internacionais. Por que o UFC 2006 existiu? Porque o Banco Mundial enfrentou uma tragédia de impacto socioambiental. Gerou 2006. Por que ele foi revisado em 2012? Porque teve nova tragédia e teve que melhorar os padrões. Então, esses padrões, que, aliás, foram importados dos princípios do Equador e que pouquíssimas instituições financeiras brasileiras endossavam ou praticavam. Mas por que eu estou trazendo essa evolução? Porque esse setor aqui já vinha sendo
demandado em financiamento internacional ou em mercado internacional para essas práticas. Chame do jeito que for, né? Chame do jeito que for, certo? Então, esse que é o ESG Core, que já existe na mineração há muito tempo, que vai continuar existindo, só vai subir, e que muitos setores estão começando a entender, e que esse setor entende. Quem aqui dessa sala que está praticando e que não conhece esses padrões, precisa conhecer e alinhar o que está se fazendo com essas práticas. E eu fecho com a seguinte reflexão. O fato de eu ter boas práticas e impactar positivamente não me isenta das minhas más práticas e o que eu estou impactando negativamente. Não existe compensação. Pega o caso ambiental mais óbvio, que é carbono. Você pode plantar quanta árvore quiser para fazer sequestro de carbono, o fato de você estar emitindo e dizer que está net zero, ninguém topa mais. E o mercado castiga isso, certo? Isso é ambiental. Pega no social. O fato de você estar gerando programas sociais maravilhosos e fazendo programa com o fornecedor local, isso é necessário? Agora, o fato de você estar violando direitos humanos do outro lado, matando gente de outro lado, não resolve. Um não elimina o outro, certo? Então, se a gente quer fazer gestão de risco e impacto, né, parametrizado, isso se chama ESG. Não quer mais chamar de ESG? Não precisa, até porque já tinha isso em 2004, 2006. Já tinha. Então, só para trazer o foco de novo na discussão, o histórico que esse setor tem. E esse é um histórico que vai ser derivado, está sendo derivado para todos os setores, com a aceleração do financeiro, porque podemos discutir passado, mas é fato que agora, com CVM, a maneira que os bancos estão, para crédito do setor financeiro, banco comercial, e fecha aí, banco comercial brasileiro, em financiamento ali de papel e celulose, pedindo padrões de desempenho AFC. Mas eu estou licenciado, está aqui, mas não me interessa. Fez impacto cumulativo ambiental? Não fez? Resolva. Fez levantamento da biodiversidade? Não fez? Resolva. Fez avaliação de impacto de direitos humanos? Não, não, mas eu estou dando cesta básica. Não. Avaliação de impacto de direitos humanos, por favor, senão não recebe o crédito. Então, isso transforma o bom negócio. É verdade, seja o nome que for. E aí, tudo bem. E aí, aproveitando, inclusive, esse seu gancho, Rafael, vou passar para a Mauri, porque acho que você trouxe muitas provocações relacionadas às instituições financeiras e às regras das instituições financeiras. E a FEBRABAN publicou, no ano passado, a autorregulação dos bancos. E ela não traz, dentro da autorregulação, o nome ESG. Mas ela endereça todos os temas ESG por meio da autorregulação e que, de fato, coloca uma pressão nas diferentes indústrias. Então, ainda que você seja uma empresa de capital fechado, né, com essa regulação das instituições financeiras, a instituição financeira te coloca uma pressão. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Amaury, dessa autorregulação, desse papel da autorregulação para as instituições financeiras, com essa provocação que o Rafael fez, e esse estímulo que as instituições podem trazer, por exemplo, para o setor de mineração. Ótimo. Bom, acho que essa é uma clareza que nós temos no setor bancário, né? E aí pensando no crédito, como o Rafael bem colocou, né? Com dois olhares bastante distintos, né? E talvez sejam dois eixos grandes de atuação dos bancos e nós, na FEBRABAN, com uma agenda setorial, né? Um é o fato que os bancos estão no centro das cadeias de produção, né? E o crédito tem uma força importante, não só para engajar os clientes dos bancos, mas também avançar numa agenda social, ambiental, climática, né? O dinheiro, quando bem, né, investido em projetos e empresas, ele tem um efeito positivo, né, e pode financiar projetos com impacto social, ambiental, climático positivos. Por um outro lado, hoje também as regras são muito mais rígidas, né, porque, como a gente tem mencionado aqui, né, todos esses desvios, né, tem questões reputacionais, tem impacto regulatório, tem impacto no risco, né? Então, ninguém vai colocar recursos, né, numa empresa que esteja suscetível ou esteja fragilizada nos meios que ela tem de gerenciar adequadamente todos esses riscos, né? Então, nossos dois olhares vão sempre nesse caminho, né? Acho que tem um ponto importante aqui de uma agenda que tem evoluído bastante. Os bancos são regulados naturalmente pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário, né? O Banco Central já tinha regras desde 2008, né, que já tratavam
de gerenciamento do risco ambiental, né, e ao longo do tempo foi evoluindo esse arcabouço. Há 2, 3 anos, né, teve um grande impulso, e hoje o Banco Central já tem um regramento bastante claro sobre a política dos bancos, tem que ter uma política clara de responsabilidade social, ambiental, climática, tem que ter o gerenciamento de risco, tem que ter o disclosure de informações, ou seja, né, dizer aonde que os recursos estão investidos, quais são os clientes expostos ao maior risco, né, quais são as curvas, o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos em termos de questões climáticas, questões ambientais, né, em que medida isso vai afetar o negócio das empresas, a carteira de crédito dos bancos. Então, tem todo um regramento já hoje bastante detalhado, né, e quando a gente se compara em outros foros internacionais, o Brasil não deve nada, né, aos países bastante avançados, né? A gente está entre aqueles países que têm um arcabouço regulatório bastante rígido, né? Na FEBRABAN, a gente também já vinha discutindo há bastante tempo, né? Esse tema também não é um tema novo do disclosure de informações, né? O Financial Stability Board, que é um fórum internacional que se discute, né, a própria sustentabilidade do setor financeiro, né, em termos, né, de recursos, tá? Já trouxe também esse desafio e a preocupação climática, né, tanto que passou a ter uma série de recomendações para as instituições financeiras de como reportar essas informações, como dar transparência para investidores, para acionistas, né, para gerenciar todo esse risco. Na FEBRABAN, a gente fez, essas regras surgiram em 2015, né, na FEBRABAN a gente fez um roadmap com os bancos para ajudá-los a implementar essas recomendações, que na época eram voluntárias, depois o Banco Central até tornou obrigatórias elas, né, mas eram voluntárias. Criamos capacitações, guias, né, então todo um trabalho, né, é feito e cada vez mais essas regras vão sendo fortalecidas e aperfeiçoadas, né. Agora a CVM também traz uma série desses dispositivos para os bancos com capital aberto e para empresas, né, de capital aberto, então também tem esse avanço. Na FEBRABAN, a gente também desenvolveu uma autorregulação bancária, né, e aí acho que os bancos foram pioneiros também, né. Hoje a gente tem uma autorregulação que tem 3 eixos que dialogam muito, inclusive, com a agenda ESG, porque tem um eixo voltado ao cliente dos bancos, aos consumidores, aí tem uma preocupação social grande, né, com a forma como os bancos lidam com os seus clientes. Tem um eixo de prevenção a ilícitos, né, a combate à corrupção, muito voltado à governança das instituições também, e um eixo voltado às questões socioambientais, e aí entrando muito na agenda ambiental, climática, né. Juliana, inclusive, nos ajudou aqui num processo de revisitação do nosso eixo socioambiental. A gente tem desde 2014 esse eixo. Na época, dialogamos muito com o Banco Central, não tinha sido publicado ainda a resolução, né, que trata da política dos bancos. Então, a autorregulação foi publicada um pouco antes, né, e voluntária aos bancos. Mas a ideia é que os bancos assumam compromisso além do que já está posto pelas regras estatais, né. Essas regras de autorregulação, pensando aqui no eixo socioambiental, a gente revisitou o ano passado, né, trata de conceitos mínimos das políticas dos bancos, de transparência, de requisitos mínimos, gerenciamento do risco social, ambiental, climático, tem um olhar aqui de risco climático, de direitos humanos, né, na relação dos bancos com os clientes, na relação dos bancos com os fornecedores dos bancos. Tem já regras, né, também voltadas para combater, né, a gente fala muito em greenwashing, né, mas na prática fingir que se faz algo, né, voltado para a agenda ambiental, né. Então, a gente tem regras já que tratam de, se os bancos têm, por exemplo, produtos que são rotulados como sustentáveis, eles têm que ter, isso tudo tem que ser verificável pelos clientes, né. Tem que ter métricas para que possam ser verificados, validados. Então, tem também diligências, né, e auditorias que são feitas dependendo do impacto, né, dos empreendimentos, dos clientes, e aí, né, naturalmente, isso dialoga muito com o setor de mineração, né, que é um setor que tem um potencial, né, de impacto grande, né, então tudo isso é levado em consideração, e no caso da autorregulação, não são só as regras, né, a gente tem regras, tem um conselho paritário, um conselho de autorregulação que tem bancos e representantes da sociedade, são os conselheiros independentes nossos, e a gente, todo ano, tem um processo de monitoramento, se os bancos estão atendendo aqueles requisitos, se comprometeram,
tem as averiguações, tem as punições, enfim, tem todo um arcabouço, né, também na autorregulação, né. Tem uma discussão nova que a gente integrou agora no âmbito do CONAR, né, e aí trata de questões mais amplas de publicidade, né, principalmente quando se oferta algo como verde, como sustentável, como, isso acontece como demais, né? social, né, então, né, isso tem que ter naturalmente um regramento, né, justamente para evitar que se engane o consumidor, que se engane, né, o cidadão, que se engane o acionista, né, então tem também aqui boas práticas em que a gente dialoga, né, nesses outros foros, né. A gente também desenvolveu na FEBRABAN uma métrica que a gente chama de taxonomia verde, né? Porque precisava ter uma métrica no setor bancário para saber o quanto do crédito dos bancos é direcionado para setores, né, entendidos como economia verde, o quanto desses recursos vão para setores expostos a risco ambiental e risco climático, né? A gente não tinha uma métrica própria, né? Em 2015, a gente pactuou uma métrica com os bancos, né? Hoje os bancos seguem essa métrica até para comparar toda a carteira de crédito do Brasil com as suas carteiras internas, né? E aí podem, naturalmente, ter as suas ações para estimular a agenda verde e diminuir as carteiras expostas a risco, né? Naturalmente, a gente foi evoluindo nessa taxonomia. As taxonomias são vivas, né? São sistemas de classificação. Então, surgiu em 2015, a gente revisitou em 2020, né? Sempre se inspirando também em regras internacionais, porque né, a gente não precisa inventar a roda, né? Essas métricas todas, né, o mundo discute, e é importante até que a gente dialogue também com esses padrões internacionais. Então, a gente tem, né, hoje 22% da carteira dos bancos de crédito para pessoa jurídica já é direcionada a setores considerados da economia verde, né? Aqui tem alguns desafios, porque a gente computa apenas o crédito para pessoa jurídica, né, mas para pessoas físicas tem uma parte importante do agro, né, que também, né, tem a agricultura de baixo carbono, enfim, mas hoje para pessoa jurídica já tem mais de 22%. E a gente está discutindo com o governo também. O governo, né, lançou há pouco tempo um plano de transformação ecológica, né, rumo à COP, né, isso já tem sido discutido há pouco mais de 2 anos. Tem uma taxonomia que está sendo discutida no Brasil para entender em que medida aquele setor, aquela empresa ou aquela atividade é considerada sustentável ou não. Isso vai facilitar o recebimento de recursos do sistema financeiro, naturalmente, né? Então, a gente está discutindo uma taxonomia nacional e essa experiência dos bancos, tá, a gente levou para o governo para contribuir. E também, para finalizar aqui, um ponto importante. Hoje a gente tem 19 instituições financeiras que operam no Brasil, entre nacionais e internacionais, que aderiram formalmente, publicamente, a compromissos de neutralidade de emissões até 2050. Né? Para o banco, é um grande desafio, porque não são só as emissões dos bancos, né? O prédio, né? Todos os veículos, os compromissos dos bancos são com as atividades do banco, mas também com a carteira de crédito, né? Envolve os clientes dos bancos, né? Então, a gente tem um bom desafio pela frente, porque o banco só vai ser net zero se o cliente do banco for net zero, né? Então, tem aqui um processo grande de engajamento dos clientes, né? Avaliar a maturidade dos clientes dos bancos, né? Que medida eles estão letrados sobre, né, as questões climáticas, ambientais, tem o controle, tem a medição das suas emissões, porque, né, agora a gente vai avançar cada vez mais numa economia mais voltada para baixas emissões, né, e baixo impacto, né? Então, tem aqui um bom trabalho, né, à frente, né, e um engajamento importantíssimo dos bancos com os seus clientes. Acho que a gente vai continuar aqui na regulação, assim, porque acho que é um grande vetor para manter a agenda, né? Esse é um vetor importante para as instituições financeiras, mas também é para as companhias abertas, né, Gabi? Na resolução CVM que endereça o formulário de referência, traz o Disclosure ESG, fala dos ODS e continua impulsionando a agenda. Tem um grande papel do regulador para que essa agenda continue. E, no Brasil, de fato, parece que o regulador não vai voltar para trás. Então, eu queria que você falasse um pouco de regulação aqui e continuasse falando sobre uma outra perspectiva das empresas. De fato, a CVM, né, que é a nossa Companhia de Valores Mobiliários, lançou, acho que final de 2023, uma resolução, que é a Resolução 193. Foi final de 23, né? Agora, E foi o primeiro regulador no mundo inteiro a incorporar
na regulação do país, né, no caso aqui brasileira, as normas de sustentabilidade que estão debaixo do guarda-chuva da IFRS, que foi quem teve a função de padronizar, não sei quem aqui da área de contabilidade, mas que teve a função de padronizar as normas de contabilidade globalmente. E a ideia era, ao incorporar o International Sustainability Standard Boards, que é o ISSB, que era uma organização que surgiu nessa busca de padronizar, como o Rafael bem colocou, as informações que deveriam ser divulgadas para o mercado, para que elas pudessem ser comparadas, né, e para que o investidor pudesse ser melhor informado, entendeu-se que o IFRS faria essa função por já ter feito isso com relação às normas de contabilidade. Porque a ideia, de fato, não era inventar a roda, como a Almari bem colocou, era aproveitar tudo que a gente já tinha de padronização, de divulgação, formulário de informação, então, GRI, enfim, TCFD, que é a força-tarefa de divulgação de informações financeiras relacionadas a clima, que foi criada embaixo do Financial Stability Board, que se pegasse tudo isso e se juntasse numa norma global para que a gente pudesse ter essas informações comparáveis. E a CVM, então, adotou assim de forma pioneira e incorporou isso na nossa regulação. O que isso quer dizer? Que, a partir do ano de 2026, as companhias abertas brasileiras, e aí nós temos grandes mineradoras, inclusive, né, de capital aberto, vão precisar declarar obrigatoriamente, em 2027, com esse olhar para o ano de 2026, as informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Então, hoje, a gente tem 2 novas normas de sustentabilidade, a gente chama de, eu chamo de FRS S1 S2, mas, no Brasil, elas foram incorporadas pelo Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Normas, né, de Sustentabilidade, que é o CBPS 0102, e tratam, basicamente, a S1, uma informação mais geral, divulgação mais geral, né, de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, e a S2 é específica de clima. Então, as empresas vão precisar olhar, especialmente as companhias de capital aberto, né, vão precisar ter esse olhar mais atento para os riscos climáticos, para esse mapeamento, né? E quando a gente fala de riscos climáticos, é muito fácil a gente ver os riscos que são ali, que a gente chama de físicos, né? Que são aqueles agudos e crônicos que simplesmente chegam e estão ali, como as secas e as enchentes, mas tem os riscos de transição, né? E aí a gente fala de riscos políticos e legais, de mudança regulatória, riscos tecnológicos, de repente, você vê surgir aí um concorrente que não existia antes, riscos de mercado, decorrentes da mudança na preferência dos consumidores, como o Almari bem colocou, e reputacional também, né, que é justamente essa percepção pública e a confiança que você gera nos seus stakeholders, nas partes interessadas. Então, e isso tudo, obviamente, vai impactar no olhar para a governança corporativa, porque é preciso que essas informações, ao serem comunicadas para o mercado, sejam coerentes, sejam consistentes, verdadeiras e coerentes com as informações, com as demonstrações financeiras e os balanços. Elas precisam se conversar. E, óbvio, que aí gera-se toda uma discussão, puxa, como a gente vai, então, fazer a governança disso aí, né? Olhando para dentro das organizações. E aí, aquela correria, vamos criar um comitê multifuncional, porque agora o financeiro vai ter que ter o olhar para a sustentabilidade. Acabou aquela história, né? Eu só faço financeiro, eu só sou da contabilidade, não tenho nada a ver com sustentabilidade. Não, as áreas vão precisar conversar, vão precisar interagir, o comitê de auditoria vai precisar olhar para esse relatório, assim como o comitê de sustentabilidade, se existir, como o comitê de ética, de integridade, enfim. Isso vai ter que estar na pauta do Conselho de uma forma mais ativa. Então, essa regulação chegou, foi incorporada pela CVM no Brasil, a CVM que tem uma agenda declarada, João Pedro Nascimento, que é o presidente, fala abertamente que o futuro é tecnológico e verde, então não tem para onde correr. As companhias abertas. E aí eu queria até parabenizar, porque a Vale, aí falando, pensando no setor de mineração, foi a única mineradora que abriu, né,
publicamente comunicou que está fazendo a adoção voluntária das normas, porque a gente tem recomendado, inclusive, que as empresas façam a adoção voluntária, porque isso vai ser um aprendizado para todo mundo, inclusive para a CVM. Tá? A CVM, inclusive, abriu, em abril agora de 25, uma consulta, não é bem uma consulta, mas, na verdade, uma pesquisa, né, de mercado para entender os desafios, as dificuldades dessas empresas, para as empresas colocarem para a CVM, né, o que está sendo mais, enfim, fatores de dificuldade aí. Então, é isso. Eu queria parabenizar a Vale, que foi corajosa. A Vale e a Renner, na verdade, no Brasil, foram as duas únicas empresas que declararam isso publicamente, mas imagino que todas as outras também estejam com essa pauta em andamento. É isso. Gabi, só um ponto aqui que, né, queria aproveitar, deixa, né, tem de fato esse movimento importante na CVM, né, imagino aqui que grande parte das mineradoras sejam de capital aberto e aí estejam, né, naturalmente no guarda-chuva da CVM. Mas vai ter um movimento aqui também bem interessante, porque, por exemplo, os bancos também, né, reportam, não só o Banco Central, mas também a CVM. E os bancos vão precisar reportar as suas carteiras de crédito também. Né, e aí precisa desse diálogo dos bancos com os clientes. Né, então, ainda que, né, aqueles clientes que não têm capital aberto, né, vai ser importante esse engajamento também, porque senão os bancos não vão ter as informações para repassar, né, para a CVM. Então, tem um trabalho aqui que eu diria que impacta, né, a todos, né, não só aquelas de capital aberto, mas, né, mais de toda a cadeia de produção. É isso. Eu queria franquear a palavra para o público, porque me falaram que tem alguma pergunta. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada. Meu nome é Vânia, eu sou conselheira da Brasil Mineral. E trabalhei durante 39 anos na Vale e continuo trabalhando para a mineração de várias formas. Hoje eu fiz até um painel, fiz uma contextualização sobre novos usos futuros do território depois da mineração. E eu vou começar o meu ponto. Minério não dá 2 safras. Então, uma empresa de mineração, se quer ser longeva, ela tem que ser capaz de renovar as suas reservas e criar outras operações à medida que aquelas anteriores vão sendo exauridas. E, para isso, ela precisa de ter a licença social para operar. Então, isso para a mineração e para a indústria extrativa, de modo geral, é fundamental. Então, o ESG, ou a licença social, ou a adesão aos ODS, é uma questão de sobrevivência do negócio. Agora, eu quero chegar num ponto que eu ainda vejo que está mal resolvido na nossa indústria, que é a questão da imagem. A mineração, eu faço um paralelo com prisão. Todo mundo fala que a mineração é extremamente importante, porque não existe casa, computador, smartphone sem a mineração. É verdade, mas ninguém quer a mineração no seu quintal. Muito pouco, a não ser as regiões remotas. E eu até trouxe um exemplo que eu vivi. Então, a mineração tem que se preocupar com o seu legado. E o legado, entre outras coisas, a mineração tem que se preocupar com as suas externalidades negativas. Entre elas, o seu legado. E é o legado dessa operação, quando ela exaure, que vai dar credibilidade quando ela entrar em outra comunidade. Olha como é que eu entrei, como é que eu fui sensível, como é que eu deixei, como é que vocês podem continuar usando o território que eu ocupei com outra atividade que seja de lazer ou econômica. Então, quando eu vejo, né, as pessoas do setor financeiro, que é a minha oportunidade de falar com vocês, eu fico pensando que é por aí. O setor financeiro tem que ajudar a cair a ficha, porque esse discurso que somos importantes não cola mais. Ninguém quer, ou poucas comunidades querem uma mineração no seu quintal. E eu falo que a gente não pode ser com
vamos dizer assim, o nosso síndrome de prisão. Todo mundo sabe que a prisão é importante na sua cidade, mas ninguém quer morar perto de uma prisão. Eu acho que nós podemos fazer muito melhor. Essa é uma necessidade da nossa indústria. E eu fico triste quando eu vejo que esta ficha ainda não caiu. E a mineração pode fazer muito melhor. Então, quando eu vejo as crateras, as cicatrizes que a mineração deixa na crosta terrestre, para todo mundo ver. Todo mundo passa aqui pela Serra do Curral, quando está chegando do Rio de Janeiro, e vê aquelas cicatrizes horríveis. Isso não pode continuar. Tem que ter uma solução, porque é isso que nos tira a credibilidade. Então, eu não podia deixar de manifestar, eu pedi que você me desse a palavra, porque é a minha oportunidade de fazer chegar a vocês um pedido de ajuda, porque eu não consigo mais ver a mineração. Eu tenho que pedir desculpa. Eu não quero continuar isso. Eu quero me ver como uma atividade que seja desejada, e não como uma atividade que seja tolerada. Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês nos ajudem. Obrigada, Vânia. Eu acho que aqui no palco eu vou pedir para cada um fazer suas considerações finais diante da sua provocação. E aqui a gente tem, de fato, aliados, né? Porque a gente tem a Gabriela, que trabalha com governança corporativa, o Amaury, que está nesse lugar importante de privilégio na FEBRABAN, com uma oportunidade de conversa com as instituições financeiras, e o Rafael, que entende profundamente de mineração e da relação com as comunidades, e trabalha com isso há muito tempo. Então, acho que aqui a gente tem um lugar que realmente a gente pode ter algum tipo de reação à sua provocação e as palavras finais desse painel diante do que você falou. Obrigada. Rafa. Obrigado. Eu queria aproveitar o gancho dado por três conceitos aí que surgiram, que é o da licença social, do ODS e o ESG na mesma frase. Eu acho que tem um fio da meada aí para nortear um pouco o futuro para melhores práticas, né? O ODS, que é uma pergunta, inclusive, feita para o painel, que a gente não teve tempo de endereçar, mas se vocês quiserem ficar mais uma horinha, a gente está pronto aqui, o voo é mais tarde, né, Gabi? Mas os ODSs, que vieram lá dos desafios do milênio e foram sendo reeditados, etc., eles vão chegar no juízo final em 2030. Mas nós já sabemos que, em desempenho, somente 16% dos ODSs estão cumprindo desempenho. Os outros 84% ou andaram para trás ou não bateram meta. Certo? Isso, lembrando que o desafio do milênio vem lá de trás e foi reeditado. Certo? ODS é a minha ambição de impacto positivo. Lembra que a gente falou lá atrás que o que eu ambiciono impactar positivo não me exclui a responsabilidade do que eu impacto negativamente. Certo? Mas, no geral, no mundo, o desempenho do ODS está muito ruim, né? Então, esse é um fator. O outro, o aspecto da licença social para operar. A gente trabalhou com uma mineradora que a gente chegou nela, ela estava com um problema sério de estar fazendo exploração em território quilombola, sem conversar com os quilombolas antes da perfuração. Gerou uma crise, veio deputado, veio não sei o quê, daí a empresa ficou esperta, né? Então, mas por que não fizeram? Não, isso aí não é nem território demarcado, certo? Não é nem território demarcado, e a gente só foi fazer um furinho ali para ver se... né? Então, tudo bem, vamos falar de licença social, empresa, vamos falar de licença social para operar. Como é que vocês medem isso? Eles tinham um mensurador, igual desse quando você sai de farmácia, carinha vermelha, amarela e verde, que a comunidade apertava. Certo? Isso mensurava a licença social. Se todo mundo está com carinha verde, eles tinham mais de 90% de carinha verde. Certo? Segundo o gerente de Relações Comunitárias e Comunicação, eles tinham a licença social para operar. Certo? Então, o conceito licença social clássico que nós temos, ele é muito perigoso, quando você contrasta com ESG.
Porque o ESG, ele demanda consulta prévia, livre, informada, mesmo sem o território demarcado. A partir do momento que o povo indígena, ou a comunidade tradicional, se autodenominou, você tem que levar o CPLI para consulta, certo? Ao contrário da regulamentação do Banco Central, by the way, né? A regulamentação do Banco Central cai no formalismo de ter que haver demarcação, o que é contrário às boas práticas e tratados internacionais. Parênteses, né? Parênteses, só as dificuldades que a gente tem de operação, né? Mas veja esse caso dessa mineradora especificamente. Tinha licença social para operar, das carinhas, né? Você trabalha a licença social de maneira desinformada, informando o que convém, e você converte a aprovação do projeto. Mas você deixa mazelas, a gente escutou aqui do painel sobre religião, né? Se tivesse sido praticado em vários desses casos CPLI previamente, a gente não viveria tantas crises depois. Está aí um exemplo clássico. Então, a gente tem que começar a separar um pouco o joio do trigo. ODS, impacto positivo, tudo bem, a gente conversa mais tarde. Licença social, tudo bem, mas a tua licença social é baseada em quê? Quais são os parâmetros? E aí, Amaury, pega o Green Deal europeu. Green Deal europeu é baseado em uma coisa, do no harm. O do no harm do Green Deal europeu é seguir os princípios orientadores da ONU de Empresa de Direitos Humanos. Certo? Até hoje no Brasil, aliás, o governo atual fez um desfavor de revogar um decreto que a gente tinha, certo? Sem botar nada no lugar, a gente está num vácuo, certo? E a gente não tem nenhuma orientação hoje em transição energética de como tratar a agenda social, quando a Europa está lá na frente. Você pega a SFDR, que você estava mencionando, do que é um investimento sustentável ou não, não existe investimento sustentável se você não pratica o do no harm e segue os princípios orientadores, certo? Então, se a gente quer futuro da mineração, a gente tem que sair da sondagem da carinha da farmácia, que pode ter até a sua utilidade, tem, certo? Mas a gente tem que partir para as métricas, usando o anglicismo aqui, hardcore, aquilo que é coração, que é fundamental, que graças a Deus, a gente está vendo. Estabelecer, estruturar e, como a gente escutou do Amaury, crescer, porque é aquilo, eu vou reportar, eu tenho responsabilidade do meu portfólio, eu quero ver nas finanças, eu sou empresa, vou ser exigido. Então, assim, esse gancho final é para dizer, este ISG que a gente está falando, não acabou e só vai continuar, e não só vai continuar, ele é a grande alavanca para negócios efetivamente mais sustentáveis para frente. Bom, Rafael já falou quase tudo, mas só para complementar, que eu sei que está todo mundo esperando aqui o coquetel. Vai ter coquetel hoje? Ah, hoje não tem? Como é que perdi? Só porque eu cheguei hoje, né? Mas tudo bem. Não, o que eu quero dizer é que a discussão de governança corporativa, por exemplo, já mudou muito. Assim, a forma como a gente discutia governança corporativa há 20 anos atrás é muito diferente de como a gente discute hoje, né? A gente falava muito da função da empresa, que é de gerar lucro, basicamente, para o acionista. Hoje, isso já não é mais aceito, né? Não é mais tolerado. Então, já se fala em gestão de stakeholders, de olhar para todas as partes interessadas. Os próprios princípios da governança corporativa já foram atualizados pelo próprio IBGC, aqui no Brasil, pela OCDE, lá fora, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para incluir integridade como um princípio importante, que é justamente você ter essa coerência necessária entre o que você fala e o que você faz, para atualizar e trocar a prestação de contas para o princípio de responsabilização, para que a alta liderança tenha também consciência de que os seus atos e omissões, porque se omitir também é se posicionar, são passíveis de responsabilização, princípio da transparência, da equidade, da sustentabilidade, né? Responsabilidade social corporativa foi atualizado para a sustentabilidade, para justamente ampliar esse olhar, para que as pessoas entendam de que as empresas fazem parte de um ecossistema muito maior.
e, portanto, elas, apesar de serem atores econômicos importantes, porque são, né, como foi dito no painel anterior, não dá para a gente deletar a mineração, elas impactam e são impactadas. E, por isso, elas precisam ter consciência desse papel. E eu acho que é isso. Eu faço parte de um grupo internacional que discute liderança regenerativa, que é justamente essa proposta de ir além. Então, não basta a gente chegar no net zero, descarbonizar, não é isso que a gente está falando aqui. Não é de transição energética nem descarbonização, é de impacto positivo. Então, net zero, descarbonizar, deveria ser o ponto de partida, não o ponto de chegada das empresas. E esse mindset já vem mudando. Essa discussão está muito forte, mais lá fora do que aqui, mas está chegando aqui. E um exemplo que eu posso deixar aqui, que eu fiquei impactada, é que, no outro mineração que eu ouvi nos painéis o comentário de como a mineração entrava nos territórios para minerar. E isso me marcou, porque eu falei, nossa, mas era desse jeito, sorrateiro, sem contar para ninguém. As pessoas perguntavam, o que você está fazendo aqui? Não, eu só vim mapear aqui a área, a terra, vim entender. Não contava nada. E eu tenho certeza que isso já mudou, ou está mudando, pelo menos. Né? Esse canal importante de conversa com as comunidades, enfim, o que eu posso dizer é, o mindset está mudando, né? A mentalidade de operar os negócios vem mudando. Precisa avançar? Precisa. Para trazer dados para vocês, que eu ia falar, não vou falar tudo porque não vai dar tempo, mas a gente faz uma pesquisa para entender como esses temas estão na agenda dos conselhos, no calendário temático anual. E a última pesquisa que a gente fez, a gente lançou na COP de Dubai. Então, a gente pretende refazer esse ano para acompanhar, para ver se evoluiu, se não evoluiu. Mas a gente mapeou que 55% dos conselheiros eles entendem as implicações das mudanças climáticas. Claro, um ou outro pode falar, mas sempre foi assim, a gente teve era do gelo, tal. A questão não é essa, a questão é que vai acontecer, como a Juliana falou. Quando, né? E a empresa precisa estar preparada para isso. Então, 55%, ou seja, mais da metade entende. Não é 100% ainda, 55%, ok. Porém, quando a gente vai ver se eles levam em consideração as mudanças climáticas nas decisões que tomam de negócios, só 47,6%, ou seja, quase a metade, diz que não. Então, esse tema ainda está muito desconectado da realidade. Existe ainda uma dificuldade de fazer essa conexão. Como é que eu conecto mudança climática com o meu dia a dia? Como é que eu calculo o impacto financeiro no meu negócio? Talvez para as mineradoras, que são impactadas diretamente, eu tenho falado também muito com as empresas de saneamento, que sofreram com a seca, talvez seja mais fácil disso ser olhado. Mas existe ainda essa desconexão. Agora, olhando pelo copo meio cheio, a gente está muito melhor do que o que a gente estava há 20 anos atrás. Bom, para fazer aqui também seguir a fala final, né? Acho que a colega levantou aqui uma boa reflexão, né? Não só de narrativas, né? Mas um olhar para frente, né? E acho que se é um setor que não existe sem recursos naturais, é o setor de minérios, né? E aí toda a importância de se manter, enfim, todo esse ecossistema funcionando, né? Senão acaba o negócio de todos vocês, né? E, por outro lado, também toda essa discussão climática traz uma agenda de oportunidades de novos negócios, né? Por exemplo, todos os minérios, né? Os minérios críticos, né? Que fazem parte de baterias, né? De todas as evoluções que vão ser importantes até numa transição energética, climática, né? E o setor de vocês vai ter um papel fundamental também nessa transição, né? Mas eu também quero terminar minha fala aqui com um olhar de copo meio cheio, né? A gente olha para trás, né? E a gente consegue ver o quanto a gente avançou nos nossos setores, né? Nas políticas, né? Nas regras, né? Acho que com o entendimento de que não é uma agenda de um setor, é uma agenda de país, né? De todos os setores, de cidadania. Não é uma agenda, né, ideológica, né, política, né, não é nada disso, é uma agenda de riscos, de oportunidade, né, de recursos, né, financeira também.
E acho que parabenizar aqui, né, por trazer esse debate, né? Acho que é importante, né, num evento que teriam 1000 agendas para discutir com as empresas de mineração, a gente discutir políticas ESG, comunidades, enfim, como que a gente pode juntar esses esforços. Acho que cada um aqui que aguentou bravamente, né, até às 6h20. Né? Tem mais uma pergunta, mas quem aguentou bravamente aqui, acho que também tem um papel, no momento que a gente retorna para as nossas instituições, né, acho que contribuir para fazer a diferença. Né? Acho que todos aqui são lideranças importantes nesse movimento. Então, agradecer mais uma vez o convite, né, e contarem sempre conosco. Obrigado. É muito rápido, gente, até pelo horário. Uma perguntinha aqui, mas acrescentar uma questão que o Rafael colocou com muita propriedade, foi ótimo, da questão da métrica, da licença social, eu não tenho como não falar, mas a necessidade de não só ficar falando o termo licença social, sustentabilidade, mas tornar material. Né? E, para cada local, a licença social vai ser uma. Né? A gente tem fatores que constroem a licença social para operar e são passíveis de métrica. Então, existe uma base de fatores que fundamentam e conduzem a licença social, que é a confiança e a aceitação. São 2 palavras da licença social, confiança e aceitação. E, principalmente, um ponto que a licença social é medida em 22 países na mineração. Então, existem métricas, né? E, como você falou, como medir a licença social, como você falou, é muito primário, sendo que existem métricas desenvolvidas com mais de 15 anos de pesquisa científica. Não dá para fechar os olhos. Né? Então, é interessante que tem drivers, tem condutores que atrapalham ou ajudam a licença social de cada operação mineral, diferente para cada cidade. E, às vezes, diferente para cada bairro. Hein? Tá? Não adianta achar que é uma coisa só. É muito bom, Rafael. Parabéns aí para todos os palestrantes. Tá muito bom o painel. Obrigada. O Rolf já falou para eu encerrar. Eu queria agradecer a vocês, a Mauri, Gabriela, Rafael, por terem topado o desafio de estar aqui nesse painel, de falar sobre ESG. Eu queria agradecer a todos vocês também por terem ficado com a gente até o final. Agora a gente tem a premiação. Obrigada.